Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Dr. Sadi Noel para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 49ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17h15. Obrigado, doutor Sadi Noel. A lida e aprovada ata passa-se a ordem do dia. Pela ordem, deputada Cidia Campos. Senhor presidente, eu gostaria de ver transcrito no Diário Oficial um discurso da minha autoria. Positivo. O senhor autoriza? Autorizo. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e determina que seja transcrito o discurso da deputada Cidinha Campos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Desculpa, presidente, desculpa, eu tenho respeitado o trato aqui de só tratar da pauta, mas antes que entre na pauta, tem um assunto que é de extrema relevância. Um grupo de moradores da região serrana de Teresópolis, eles estiveram hoje em alguns gabinetes. Estiveram no gabinete do deputado Luiz Paulo, estiveram no gabinete do deputado Carlos Mink e também conversaram comigo, não sei se foram em outros gabinetes. São vítimas daquele momento da tragédia de 2011, das chuvas, deslizamentos, que gerou uma CPI aqui de excelente relatório, inclusive. O deputado Luiz Paulo foi o relator daquela CPI. Fato é que as vítimas de Teresópolis, até hoje, a gente está em 2016, deputado Wagner Montes, eles ainda vivem de aluguel social, por mais impressionante que isso possa parecer. Nenhum deles até agora recebeu a casa. E aí, deputada Cidinha, esses moradores de Teresópolis são quase 1.600 moradores diante da crise do Estado. Esse mês eles não receberam o aluguel social deles. E vários deles estão sendo ameaçados de perder, pela segunda vez, a sua residência, porque, evidentemente, essas pessoas que perderam as suas casas em 2011, com aluguel social, alugaram alguma coisa, não ganharam a casa própria, que era o projeto e era a promessa, e o pior, estão sem o aluguel social, estão vários deles com ameaça de despejo novamente. Então isso, deputado Wagner, é muito grave, isso tem que ser aqui denunciado. E aí eu quero dizer o seguinte, para além da CPI, e que eu mais uma vez elogio o conteúdo da CPI aqui, feito nessa casa, nós da Comissão de Direitos Humanos, antes da CPI inclusive, fizemos um relatório da região serrana, que nós fomos lá, nós visitamos, porque evidentemente é uma violação de direitos humanos, e tem tudo documentado aqui com uma série de propostas que nunca foram cumpridas. Mas o mais grave disso tudo, para além do relato do fato, e que aí nós vamos puxar uma audiência pública para falar sobre isso, a Comissão de Direitos Humanos fará uma audiência pública sobre esse assunto, é que, pasmem, deputados, no site portalaluguelsocial.rj.gov.br, que é o portal de transparência do governo, consta como pago o aluguel social. Consta como pago o valor de R$800 mil no dia 25 de maio. E esses 1.599 estão aqui listados, não receberam. Ou seja, consta que pagou, mas o dinheiro não entrou na conta dessas pessoas. Então, na verdade, é o site da não transparência, porque diz uma coisa que não aconteceu. Os sites, os mecanismos de transparência não são feitos para isso. Então, esses moradores vieram aqui à Assembleia Legislativa corretamente, conversaram com os parlamentares e está aqui o relato de que é algo que essa casa tem que tomar providência. Uma audiência pública será feita sobre o assunto e eu já aproveito para chamar o conjunto de deputados, que mesmo os que não são da Comissão de Direitos Humanos, para que possam participar. Obrigado pela... Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência deu pela ordem ao deputado Marcelo Freixo e eu quero me pronunciar sobre o mesmo tema. Sim, por favor. Para que depois possamos dar início à ordem do dia. Sim. Mas às 12 horas... Eu abri mão o seguinte. Às 12 horas de hoje, eu recebi esse mesmo grupo
de moradores desabrigados de uma catástrofe que aconteceu já há 5 anos. E eu queria só complementar mais algumas questões. A região que está se construindo os imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida é a região de Hermitage. Esses imóveis, até agora, não estão concluídos na sua plenitude, que faltam as instalações. Mas ainda, porque é um conjunto, às margens da BR, que necessita a construção de um viaduto, que também até hoje não foi construído. Então, essas pessoas recebem esses 1.700, um auxílio moradia de R$ 500. Pode não ser dinheiro imenso, mas para eles é fundamental, claro, porque eles estão em casas locadas e ameaçados de serem postos na rua. E aí pela segunda vez, uma vez pela tragédia e a segunda vez pela falta de pagamento do Estado. Disquei para o secretário de Ação Social, deputado Paulo Melo, na frente deles. O deputado Paulo Melo falou que precisa de 3 milhões para cobrir todos os atrasos do auxílio moradia de desabrigados. E aí, especificamente, para o povo da Hermitage, aproximadamente R$ 780 mil. 799, exatamente. 799, 800 mil reais. E que ele não dispõe desse recurso, que ele está demandando ao secretário Júlio Bueno. Disquei para o secretário Júlio Bueno, que naquele momento estava em audiência com o governador. Vou voltar a cobrar, porque não é por 800 mil reais que você vai produzir uma catástrofe, a segunda na vida dessas pessoas. Claro. Então, tem razão o deputado Marcelo Freixo, e eu pedi só para complementar, porque disse a essas pessoas, primeiro que é inaceitável você ter auxílio moradia por 5 anos. Isso é uma incúria do governo. E segundo, fazer com que essas pessoas que alugaram imóveis agora sejam colocadas no olho da rua. Muito obrigado. Anuncio, em regime de prioridade e discussão prévia, segundo dia, projeto de lei 1655/2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 15/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2017 e da outras providências. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relator Edson Albertassi. Senhor presidente. Em discussão. Quero discutir a matéria, mas antes de discutir, gostaria que Vossa Excelência chamasse o trabalho às ordens, à ordem, e votasse a redação final do PL 3242/2014, que Vossa Excelência pulou. Que tá não pulei, pauta. deputado. A pauta que me deram foi essa, não, mas tá aqui. E não consta na minha pauta. Então o senhor não pulou. Lhe usurparam a pauta. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem e anuncia projeto de lei 3242/2014, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, redação final, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nos depósitos de armamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto, autor do, vai autógrafo. A declaração de voto, autor do projeto, deputado Zaqueu Teixeira. Quero agradecer a todos os senhores deputados e deputadas que votaram favorável a este projeto. Um projeto importante que tramita desde 2014.
Fiz esse projeto depois da primeira CPI das armas que participei. Estamos fazendo a segunda CPI e constatamos, na realização da segunda CPI, falha no controle do armamento e acompanhamento e monitoramento. Então, esse é um projeto muito importante e quero pedir a sensibilidade do governador que possa fazer a sanção dele, porque vai contribuir para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A presidência chama os trabalhos à ordem e coloca em regime de prioridade discussão prévia ao segundo dia, projeto de lei 1655/2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 15/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LOA, da Lei de Orçamento Anual de 2017 e da outras providências. Em discussão, para discutir, o deputado Luiz Paulo. Aí, isso aí é outra fala, hein? Deixa ele discutir, eu tô tomando conta. Deixa eu acabar de fazer um negócio aqui. Ô, Renato. Renato. Senhor presidente, deputado Wagner Monte, senhoras e senhores deputados, vamos discutir no segundo e último dia o projeto de lei que dispõe sobre a nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2017. Então, primeiramente, pediu-me o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Pedro Fernandes, que lembrasse às senhoras e senhores deputados que a partir do dia de amanhã abre prazo para a emenda da LDO. LDO, queria lembrar, se emenda no sistema e não no plenário. Então está aberto o prazo para a emenda de LDO a partir de amanhã. Isto é, dia seguinte ao último dia de discussão. Então, senhor presidente, passo então a discutir a matéria. O desafio da LDO de 2017 diz respeito à crise do Estado. No ano de 2016, optou o governo em superestimar a receita para fazê-la empatar com a despesa fixada na ordem de 80 bilhões de reais. Esta conduta, no meu entendimento, leva a um descompasso imenso, porque você abriu o orçamento de 2016 com um déficit de 20 bilhões de reais, porque todos sabem que a receita de 2016, se chegar a 60 bilhões, aleluia. Ora, então não é compatível você abrir um orçamento sabendo que tem um buraco de 20 bilhões. Aliás, quem já leu ou passou os olhos no relatório das contas de 2015 do Tribunal de Contas, tem uma severa crítica em relação a essa questão do relator, conselheiro Graciosa, aprovado pelo Pleno. E esta crítica diz o seguinte, que não é possível você ter orçamentos com receitas tão fortemente superestimadas. E eu concordo com esta tese. E assim também concorda o deputado Pedro Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento. Estamos querendo que a LOA de 2017, a receita e a despesa empatem, mas com a receita real.
e não uma receita superestimada. Porque a gente, senão, no meio do caminho, a gente vai ficar numa situação de grande dificuldade. E vou ler aqui uns números, senhor presidente, para vocês entenderem essa dificuldade já na receita corrente líquida. Orçamento de 2016, eu vou falar em números globais, a receita corrente líquida prevista era de 51 bilhões. A receita corrente líquida, ela é importante porque ela é o denominador das despesas de pessoal de cada um dos poderes, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E ela também é o denominador da despesa de todos os poderes, da despesa pessoal de todos os poderes, dividido pela lei, a receita corrente líquida, para cumprir o preceito constitucional, que só pode gastar 60% da receita corrente líquida de despesa pessoal. Ora, este ano, 2016, que nós vamos vivendo, o governo abriu com 51 bilhões de receita corrente líquida. Receita corrente líquida superestimada. Quando chegou o relatório do primeiro quadrimestre, a receita corrente líquida veio em 49. Os poderes se dimensionaram para os seus gastos de pessoal serem 51, mas no primeiro quadrimestre já veio 49. Aí eu peguei aqui, mês a mês, o que representou em 2015 os depósitos judiciários, que é uma receita que acabou. No mês 4, entrou 2 bilhões 270. No mês 5, 1 bilhão 630. No mês 6, 1 bilhão 550. No mês 7, 260 milhões. E no mês 9, 940 milhões. Ora, se no primeiro quadrimestre a receita declarada pelo Estado corrente líquida é 49, quando chegar no mês 5, que já passou, a nossa receita corrente líquida já tem que tirar 1 bilhão 630. Já vou concluir, sabe? Cai para 47 bilhões, número redondo. No mês 6, eu tenho que tirar 1 bilhão 550. A receita cai para 45 bilhões 800. No mês 7, eu tenho que tirar 260 milhões. A receita cai para 45,56. E, finalmente, no mês 9, a receita cai para 44,62, que eu estou tirando mais 940 milhões. Então, nós vamos ter, por essa conta, uma receita corrente líquida de 44,6 bilhões. Mas, se porventura conseguimos um dinheiro aqui e acolá, eu fechei esse número em 45 bi. Com uma receita de 45 bi, o Tribunal de Justiça, que estava trabalhando com 51 bi, vai para o vinagre, vai passar dos 6%. O Ministério Público vai passar para os 2%. O Poder Executivo, possivelmente, vai bater na trave dos 49%. E a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, se não fizer um corte de gasto, também atinge os dois somados 3%. 1,6% da Assembleia e 1,4% do TCE. Ora, é muito mais fácil a gente ter um orçamento real para se dimensionar corretamente. Por isso, senhor presidente, fiz questão de estar discutindo essa matéria, porque essa é uma questão central. Em crise, quanto mais real for o orçamento, melhor, por mais duro que ele tenha que ser. Então, senhor presidente, peço desculpa de ter ultrapassado o prazo, mas era importante mostrar essa posição clara aqui, que tem sido discutido na Comissão de Orçamento. E, mais uma vez, lembrando que as
emendas estão abertas à LDO a partir de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o prazo de discussão prévia, o projeto retorna à Comissão de Orçamento para recebimento de emendas de 9 a 15 de junho. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 126A/2015, de autoria dos deputados Domingos Brazão e Lucinha, que estabelece normas para a isenção do pagamento de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 814A/2015, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre as escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro estampar nas cadernetas e ou avisos escolares obrigatórios informações sobre as campanhas de vacinação no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para agradecer, presidente. Para a declaração de voto, deputado Carlos Macedo. Bom, eu queria agradecer a todos os meus pares por ter aprovado essa lei importante que diz respeito à prevenção e, ao mesmo tempo, presidente Wagner Montes, apelar para a grande sensibilidade do governador do Estado, Francisco Dornelles, para que sancione essa lei. Inclusive, solicito o apoio da base do governo nesta casa para que essa lei seja sancionada o mais rápido possível pelo governador. Obrigado a todos. Anuncio, projeto de lei 1146A/2015, de autoria da deputada Daniele Guerreiro, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Nanismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, vá autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 1349/2012, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que autoriza a criação do serviço telefônico Disque Dependente Químico no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. O projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões permanentes. Anuncio, projeto de lei número 3133/2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvem maus tratos, abuso, violência e crueldade de animais no Estado do Rio de Janeiro.